Como construímos a imagem negativa do idoso? Hoje eu falarei sobre algumas origens para a imagem negativa do envelhecimento, mas enfatizando acontecimentos mais recentes, ainda assim mostrando que a velhice mexe conosco de forma oscilante ao longo dos tempos. Fique comigo e nos ajudem a construir uma imagem mais justa e mais positiva à nossa velhice atual e futura. Pequenos movimentos poderão resultar em mudanças de grande valor. Eu sou Rosa Schuch, gerontóloga e psicóloga, e este é o canal Longe Perto dos 60. Se a gente avaliar as várias pessoas idosas que nós conhecemos, vamos perceber que os idosos são muito diferentes entre si. Não existe um jeito padrão de se viver o envelhecimento. Mas sim, existem tantas formas de se tornar velho quanto forem os idosos andando firmes neste processo de vida. Cada pessoa envelhece da sua forma particular e dentro do seu contexto histórico e social. E é certo, gente, que a velhice nunca acumulou tantos anos de vida como na atualidade. Ser velho em outros tempos já foi ter 40 anos. E embora alcançar a terceira idade aqui no Brasil, na atualidade, é ter 60 anos para as mulheres e 65 para os homens, as pessoas nessa faixa etária ainda estão joviais, na sua grande maioria ativas e produtivas. Assim, vai se empurrando esta velhice que efetivamente começa aos 60 para pelo menos mais uma ou duas décadas adiante. Então, a percepção da velhice, somada às oportunidades de educação, de saúde e de trabalho ao longo da vida, será uma experiência única e completamente pessoal para a pessoa em seu processo de amadurecimento diante da própria existência. Serão estes os aspectos, sempre numa composição entre si, que influenciarão a pessoa a ter uma velhice com características mais ativas e saudáveis ou não. O processo de percepção do envelhecimento se inicia já lá na infância. Por exemplo, eu conheci poucas pessoas idosas na minha infância. Não cheguei a conhecer nenhum dos pais dos meus pais. E o número de pessoas idosas no meu contexto social realmente foi muito pequeno e muito pouco influente. Assim sendo, foram poucas as referências de pessoas idosas no meu passado a contribuírem para a minha percepção e a minha construção de uma imagem de velhice, agora para a minha própria velhice. Porém, naquela época, embora o cinema e a televisão tivessem uma programação bem restrita em relação ao que temos disponível hoje, as pessoas velhas, quando retratadas e exibidas nas telas ou na TV, eram mostradas como bruxas más, os velhos trapaceiros, ou ainda pessoas perigosas como o velho do saco, alguém que faria mal às crianças. Naquela época, a velhice era mostrada como algo ruim. Pessoas rancinzas, invejosas e más eram retratadas como pessoas idosas. Ou então, sempre isso aconteceu de forma muito evidente, a velhice era associada à feiura, com verrugas na ponta do nariz, um nariz avantajado, ou então também associado à decrepitude. Já os meus filhos, por exemplo, tiveram outra experiência em relação à percepção das pessoas mais velhas. Eles puderam, além de conhecer, conviver com seus avós e desfrutar de bons momentos dessa convivência intergeracional. Os avós dos meus filhos foram pessoas bem especiais para eles e muito queridas, boas referências de processo de envelhecimento e de velhice. Inclusive, em relação à questão estética, isso sempre é muito apontado, sempre foi como feiura, pois eu acho
que todos os avós dos meus filhos foram idosos bem cuidados e lindos, como a maioria dos idosos podem ser, se tiverem mínimos recursos físicos, sociais, afetivos, econômicos, intelectuais e eu acho também espirituais. Ainda assim, apesar da boa experiência de envelhecimento que os meus filhos tiveram, com os idosos fazendo parte das suas vidas de forma positiva, no fim da vida dos seus avós, eles foram impactados pelas doenças sofridas pelos entes queridos. A depender da maturidade destes jovens e também de aspectos do meio social, essa experiência dolorida pode desencadear outros sentimentos, como o temor da longevidade extrema. Somado a isso, empiricamente, eu realmente acredito que a velhice ainda sofra com a invisibilidade e a discriminação, mesmo por jovens que tiveram a oportunidade de uma adequada percepção da velhice, mas aí principalmente por conta de um egocentrismo das pessoas na sociedade atual, por conta de uma falta de empatia com o outro de uma forma geral e talvez de uma forma específica, pela rigidez dos padrões de beleza que não aceitam muito as diferenças e os diferentes sem rejeitá-los. Mas, quando a gente para olhar para o passado, nós vemos a velhice oscilar entre momentos de referência positiva e de desvalorização conforme a cultura e a época que a gente está considerando. A velhice já foi motivo de orgulho e de admiração, por exemplo, quando os idosos eram vistos como fonte de sabedoria. A partir do capitalismo, principalmente na cultura ocidental, a velhice tem sido alvo maior de desprezo, principalmente pela improdutividade e pelas limitações de saúde que a associam ao ônus da longevidade, ignorando o quanto de vantagem nós estamos alcançando com a elasticidade da vida. Mas eu acredito que a situação tende a mudanças, pois historicamente nunca se viveu uma velhice tão longeva e tão numerosa como a que temos hoje. Tão ativa e realizadora, tão carregada de conquistas. A longevidade que temos é uma grande evolução de e para a humanidade, com forte contribuição da ciência para alcançarmos este patamar. Apesar da velhice ainda não se encontrar em local de destaque e de valorização merecida, é fundamental que mostremos à sociedade o quanto chegar nessa fase de vida é conquista, apesar dos percalços, das dificuldades e das adaptações inevitáveis e cuidados necessários. Agora vamos lá. A doença, muitas vezes associada equivocadamente ao envelhecimento, pode ocorrer desde o nascimento até o final da vida. Não é uma característica da velhice, eu sempre digo isso. E é ruim em qualquer idade, inclusive na velhice. Se nós considerarmos que a pessoa idosa se preserva em boas condições de saúde e se mantém com algum nível de autonomia, se nós considerarmos que ele contribui ao seu contexto familiar e social através das ações e da própria trajetória de vida, nós podemos facilmente concluir que a sua existência tem relevância sim, mesmo quando a pessoa idosa passa por alguns prejuízos e limitações. E a sua longevidade faz toda a diferença para a evolução das pessoas. A velhice é mais uma fase da vida e merece a mesma valorização que as demais. A infância, a adolescência, a adultez, a vida adulta jovem, o adulto de meia idade, o idoso, o superidoso. Todas as fases de vida. Pensando em fazer esse tema e olhando as revistas e matérias que estavam surgindo neste período, eu vi numa reportagem a Caras Brasil, agora de dezembro de 2023, uma entrevista com Antônio Fagundes, o ator,
com 74 anos, e ele afirma que nunca teve medo de envelhecer, o que eu acho maravilhoso, e disse mais, que tem pena das pessoas que acham ruim envelhecer, porque provavelmente elas não aproveitarão dessa fase da vida quando eles lá chegarem. O ator também comentou sobre as intervenções estéticas. E aí ele disse: se você mexe muito, você tira a marca da sua vida. Cada marca de expressão faz parte, diz ele, da vida dele. Não posso, diz o Antônio Fagundes, destruir em minutos uma coisa que levei anos para construir. Essa é uma nova percepção, inclusive da estética, que eu acredito que vale a pena ressaltar, porque eu acredito nisso também. São marcas muito demoradas para serem conquistadas e expressam toda a nossa vivência, todas as nossas conquistas e sofrimentos, e que a gente está aqui sorrindo abertamente, com marcas de expressão, com marcas do envelhecimento, feliz da vida. Então, fiquei muito feliz com essa reportagem e acho que esse é um bom exemplo de velhice aos que estão nas fases de vida anteriores. E eu espero que o depoimento do ator seja inspirador às pessoas que o admiram. Assim como eu, também desejo que as minhas palavras sobre a velhice e as minhas atitudes frente ao meu próprio envelhecimento possam ajudar aos mais jovens a vivenciarem as suas perspectivas de longevidade com mais satisfação até o fim, com alegria e orgulho até o último instante. Com certeza, nós podemos nos atualizar em relação às nossas concepções de vida e melhorar a nossa forma de pensar sobre o envelhecimento e a velhice. Gente, vamos evoluir? Pessoal, hoje eu fico por aqui, aguardando os comentários de vocês e os likes, se vocês gostaram. A seguir eu vou deixar algumas sugestões de vídeos que eu acredito que vocês possam gostar. E semana que vem eu voltarei com novidades. Volto em vocês também. Sejam os primeiros a conferir o que eu estou preparando para vocês. E até lá, um beijo. 2 beijos.